Estamos aqui começando mais um podcast da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. E hoje nós temos aqui a honra de receber como nosso convidado o Dr. Leopoldo Paulino, advogado, comunista, músico, escritor e esportista. Formado pela Universidade Fades em São Carlos em 1977 e se especializou em Direito do Trabalho e também em Direito Criminal. Escritor de um livro chamado Tempo de Resistência, que inclusive tem um documentário que está à disposição de todos no YouTube, que retrata tudo o que ele sofreu nos anos de chumbo da ditadura militar, em que foi perseguido, torturado, exilado e no exílio, inclusive quando foi para outros países, até lá ele foi perseguido. Tem um documentário também no YouTube onde podemos encontrar um lindo musical que ele fez também sobre esse tema, pois ele também, além de escritor, é músico. Ele tem um outro livro também muito bonito, chamado Roupa de Domingo, Amor em Tempos de Ditadura, inspirado na música Acorda Amor, do Chico Buarque. Ele vai falar um pouco desses livros e ele foi vereador aqui em Ribeirão Preto de 1983 até 2008 e por 3 vezes assumiu a presidência da Câmara de Vereadores da nossa cidade. Então eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Leopoldo para que ele faça uma introdução sobre a sua pessoa, a sua atividade como advogado aqui em Ribeirão Preto. Dr. Leopoldo, um grande prazer em tê-lo aqui conosco, uma felicidade para nós da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Olha, eu só tenho a agradecer esse convite, que muito me honra, né, que eu me apressei em atender, né? Então eu quero agradecer e repito, vamos falar dessas coisas todas e do que você quiser, né? Então, doutor Leopoldo, me conta um pouquinho da sua história aqui como advogado e se o senhor quiser já emendar na questão da sua atuação política na cidade de Ribeirão Preto. Eu, já por meu pai, que era advogado, eu fui trabalhar no escritório dele, era muito novo, era adolescente ainda, e fui me inteirando do direito, né, e decidi ser advogado também, né. Então, fui fazer advocacia, comecei aqui na UNAERP, em Ribeirão Preto, e fazia história também em Franca, né? Fazia história à noite e direito aqui de manhã, e participava ativamente do movimento estudantil. Né? Não terminei o direito em 1972, como seria, em virtude de eu ter precisado ir para o exílio, né? Fugir com passaporte falso para não ser morto pela ditadura militar. Voltei anos depois e aí sim completei o curso. E a sua atuação aqui, como é que foi a questão política, a sua atuação na cidade de Ribeirão Preto, as eleições, a assunção à presidência da Câmara dos Vereadores? Como é que foi essa história sua na parte política aqui de Ribeirão Preto? Bom, eu sou um animal político, no dizer de Aristóteles, né? Eu comecei a ter uma atuação política, uma militância com 14 anos, né? Logo após o golpe, quando do golpe militar, eu tinha apenas 13, mas já tinha noção de tudo. Meu pai e minha mãe eram comunistas, então eu tive assim um berço, né, revolucionário. Já lia, conhecia bastante coisa, e logo após a ditadura, com 14 anos, eu fiz a primeira pichação de parede abaixo da ditadura. Ainda não havia spray por aqui. A gente inventava o pessoal mais velho, né, um tipo de um giz de cera bem grosso, e a gente escrevia. Demorava, né? Então o risco de chegar à polícia era grande, as letras saíam muito ruins. Camburão, a hora que chegava, tinha que sair correndo. Depois, quando apareceu o spray, que maravilha. Aí ficou mais fácil, né? E aí você se candidatou a vereador aqui na cidade? Nunca pensei nisso. Na verdade, não era a minha intenção. Isso, quando eu voltei do exílio, eu demorei mais 3 anos sem vir para Ribeirão, quase 3 anos e meio, porque eu estava, embora com o meu nome, semi-clandestino. Realmente, os agentes da ditadura não descobriram que eu estava aqui, né, e nem poderiam descobrir que eu ainda poderia sofrer alguma sanção muito grave. E quando eu entendi que havia clima, a ditadura estava enfraquecida, aí sim
no final de 1977, eu voltei para Ribeirão Preto. Entendi. Doutor Leopoldo, dá licença, posso pegar aqui um pouquinho? Eu faço questão, inclusive, de autografar para você um exemplar do Tempo de Resistência. Muito obrigado, vai ser um prazer. Então, o livro do Dr. Leopoldo Paulino é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, Tempo de Resistência. Um belo livro que conta toda a história dos tempos de exílio, dos tempos de perseguição, dos tempos de tortura. Então, eu queria que se o doutor pudesse contar como é que foi essa questão como é que começou essa perseguição ao doutor e por qual motivo? Qual que foi o ponto que desencadeou todo esse problema de perseguição política? Eu era um militante, né? Eu entrei no Partido Comunista Brasileiro com 15 anos, né, em 1966, e antes de haver ingressado no partido eu já fazia algumas pichações, algum trabalho. Você falou hoje no Dr. Lapenta, né? As primeiras reuniões das quais eu participei contra a ditadura, ele era o coordenador. Né? Eu conheci nessa época, tinham que ser escondidas, né? Fechadas, ninguém podia saber. E eu comecei a pichar a parede nessa época, né? Pichar os muros contra a ditadura. E aí aí descobriram que... Foi uma militância. Posteriormente eu fui presidente do Grêmio, do Colégio Otoniel Mota. Desenvolvemos uma luta contra as arbitrariedades de um diretor chamado Romero Barbosa, que, entre outras coisas, além de ficar olhando embaixo da escada a saia das meninas e fazendo comentários, né, impróprios, indecentes, ele também exigiu que os rapazes cortassem o cabelo e ele media ele próprio com uma régua. E os que tinham o cabelo um pouco maior ele tirava da fila e tal. E nós fizemos um movimento contra ele, pichamos também o colégio todo. Né? E ele me expulsou da escola, eu fui expulso em outubro. Né? Eu ia terminar o colegial no final do ano, um mês e meio depois, né? Em 1967, quando eu fui expulso. Foi assim a primeira sanção que eu sofri pela minha rebeldia, né? Por não aceitar as arbitrariedades e as injustiças. Aí você já ficou marcado... Já começou por aí. Eu tive dificuldade de conseguir outra escola, principalmente do Estado, porque eu tinha sido expulso de uma, eles tinham medo de me receber. E meu pai foi falar com o senhor Eletro Bonini, da Associação de Ensino da UNAERP, e a associação me aceitou para terminar o colegial. Por um mês e meio eu fiz o curso lá. Aí terminou o colegial... Fiz o vestibular, né, passei a fazer Direito aqui na UNAERP e passei a fazer História, né, em Franca. Eu estudava à noite em Franca, em Ribeirão Preto aqui. E em uma atividade febril do movimento estudantil, nas duas escolas, nos dois lugares. Fui líder estudantil, presidente do Centro Acadêmico 1º de Setembro, né, da Faculdade de Direito, e tive uma grande atuação. Em outubro, dia 12 de 1968, eu sofri a primeira prisão. A gente estava participando de um congresso da UNE, na cidade de Biúna, num sítio, escondidos. A polícia descobriu, invadiu o sítio, prendeu mais de 700 estudantes. 700 estudantes? E eu fui um dos presos. Né? Havia 2 colegas também da faculdade da UNAERP, que eram colegas meus, Tanuri e o Zé Roberto Pires, fomos presos os 3, junto com os 700 e poucos colegas. E como é que foi essa prisão? Vocês sofreram alguma tortura, Olha, nessa primeira primeira vez? prisão, assim, apenas aquela humilhação, tortura psicológica, né, as brincadeirinhas que os policiais fazem, assim, que não tem graça nenhuma. É tipo, vão ser transferidos, enfiava no camburão. Cheguei a entrar, por exemplo, com mais 7 pessoas, 8 no camburão. E aí eles, agora nós vamos fuzilar vocês na periferia, aqueles insultos. Depois não ia. Fomos transferidos para o Carandiru, mas a gente não sabia. Fizemos uma greve de fome no presídio Tiradentes, que durou 3 dias, para conquistar alguns direitos essenciais que nos eram negados. E simpatia também, uma simpatia popular das também, pessoas. Né? O povo estava, assim, francamente do nosso lado. Foi antes do ato 5, quase 2 meses antes, e aí a imprensa ainda respirava um pouco de liberdade. Então, fomos capa da Veja, capa de diversos jornais no Brasil todo. E depois disso, Leopoldo, como é que você deu a sequência? Né? A minha foto no DOPS está, inclusive, na capa do livro. Eu fui fichado. A partir daí eu já era mais conhecido dos órgãos repressivos. E o PCB, partido do qual fiz parte,
No ano de 1967, houve uma divisão no partido. E algumas organizações armadas, guerrilheiras, foram criadas. O PCB não participava da luta armada, era contra. E eu saí também na chamada dissidência, comandada pelo Carlos Marighella, que depois se transformou em ALN, Ação Libertadora Nacional. Tem até um filme sobre o Marighella muito bom, histórico, né? Que tem vale um filme a pena, muito bom sobre o comandante. Né? Ele era uma figura incrível, né? Uma pessoa... E aí, quando que te mandaram para o exílio? Como é que foi? O exílio, aí foi o seguinte, eu passei a fazer a militância da organização e participei de algumas ações armadas aqui em Ribeirão Preto, de alguns atentados. Tentado na Coca-Cola, na loja americana foram os mais conhecidos, treinamentos de tiro e tal. E meu nome apareceu. Né? Houve uma pessoa que fraquejou, porque a gente não deve falar, não pode falar e não fala. Mas essa é por questões, não que a gente seja forte, mais forte que os outros, mas ideologicamente é um compromisso, e um compromisso moral. Como é que eu vou entregar meus companheiros? Mas houve gente que fraquejou, e aí meu nome foi falado. E eu dei muita sorte, porque, na verdade, foi muita gente presa em Ribeirão Preto. Havia um outro grupo liderado pelo estudante da época, Vanderlei Caixa, colega nosso, um advogado brilhante, também, né? Advogado. Que depois ficou preso mais de 5 anos. Né? Esse grupo, inclusive, era a Frente Armada de Libertação Nacional, era maior que o nosso aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi a cidade que, proporcionalmente, mais teve presos políticos do Brasil. Uma coisa impressionante. Não sabia disso. É impressionante, porque a cidade tinha apenas 180 mil habitantes na época. E as torturas e prisões ocorreram ali, onde era o quartel, hoje uma delegacia, na 7 de setembro, com a São Sebastião. Era uma coisa incrível, porque os moradores de 100 metros ouviam os gritos, ouviam tudo. E terrorizou a cidade. Né? A cidade foi ocupada pela Operação Bandeirantes, a famigerada OBAN, temida, né? E mais soldados oficiais de Pirassununga, que participaram da tortura, e os torturadores locais. Né? Então, houve uma repressão muito grande, e cercaram a minha casa. Eu já estava, não dormia mais em casa, eu já estava fora. E aquele dia eu cometi um erro de segurança gravíssimo, não poderia ter feito isso. Eu passei de manhã, tipo 10 horas, para pegar uma roupa. Eu deveria, na verdade, ter falado com meu pai e ido esperar em outro local. E nesse horário chegou a polícia para me pegar. E te prenderam? Não prenderam, né? Eu seria morto. Hoje eu tenho prova de que eu seria assassinado. Se houver tempo, eu vou contar uma história de um torturador que eu conheci, que é impressionante. Anos depois aconteceu. Na verdade, eu pulei o muro. O meu irmão estava num bar ali na esquina. E eles começaram a falar, acharam que meu irmão fosse eu. Por incrível que pareça, isso me salvou. E ele começou a falar alto: não sou, meu irmão não está aqui, o meu irmão foi lá para o centro e falava alto. Inclusive para te alertar que tinha gente lá te procurando. Em frente havia uma farmácia. O farmacêutico atravessou correndo e que viu eu entrar, some que eles estão aqui para te pegar. E voltou. Quando eles interrogaram o farmacêutico, ele falou: não, eu vi, ele estava aqui sim, desceu, foi para a cidade. Aí eu pulei um muro, um vizinho me ajudou, eu morava na Henrique Dumont, ele ajudou a pular o outro muro, o outro vizinho me ajudou, e eu saí pelos fundos, pela Camilo de Matos, fui andando, né, dei a volta, né, e aí achei um jeito de me comunicar com a família, né, e fiquei em Ribeirão Preto, muito procurado por mais ou menos 20 dias. Eu não conseguia sair daqui. Mas uma hora te acharam? Não, depois não. E quando que você foi preso, efetivamente? Essa foi em 68. 68. Eu saí para o exílio. Eles passaram a me perseguir para matar mesmo em outubro de 69. E eu cheguei no Chile, no exílio, somente no dia 5 de fevereiro de 1970. Então você conseguiu fugir Passei um esquema clandestino, eu não podia fugir com o meu nome. Ribeirão Preto tinha poucas saídas e entradas, estavam todas cercadas, e eu sempre ficava escondido 2 dias na casa de uma pessoa, mais um dia na outra, 3 no outro. Eu não parava, né, porque poderiam me ver. E várias pessoas me abrigaram, me salvaram a vida. Isso lá no Chile? Aqui em Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Até que eu consegui ver um tio meu, médico, que morava, já falecido, na cidade de Bitinga. Ele veio a Ribeirão, com placa de fora, me pôs no carro e saiu. Testou primeiro se havia cerco nas barricadas da polícia. Não. Aí nós saímos, eu fui para a casa dele em Ibitinga. De lá eu fui tomando outros rumos, até que meu pai conseguiu me levar para o Rio de Janeiro, mas eu estava com meu nome procurado.
E no Rio de Janeiro, uns contatos, amigos deles, apresentaram um esquema de despachante, policial corrupto, né? E esse despachante tirou um passaporte falso para mim. E você conseguiu fugir do Brasil, foi para o exílio. Fui para o exílio, como se eu tivesse 17 anos. Na verdade, o passaporte era no nome do meu irmão. A gente levou a certidão de nascimento dele. E eu saí junto com o papai, muito... Né, como turista e como um rapazinho de 17 anos. Tá certo. Mas você chegou, em algum momento, a ser torturado, alguma coisa assim? Torturado fisicamente no Chile. Muito torturado. No Chile? No Chile. Mas como? Te pegaram lá, então? Eu morei no Chile um bom tempo, fui professor de música na Universidade do Chile, por concurso, né? Tive uma atuação política muito grande lá, eu narro no livro, né? Bastante grande, junto com os grupos brasileiros. Nós montamos até um treinamento de guerrilha lá no Chile. E junto com os grupos chilenos de esquerda. Eu fui para a Europa, tarefa da organização, passei 11 meses na Europa, França, Dinamarca, e voltei para o Chile. Voltei para o Chile e a minha ideia era ir para a Argentina. Por quê? A Argentina ainda era uma democracia, o Perón ainda era o presidente, né? E de lá eu já tinha intenção de voltar para o Brasil, só que você não podia falar isso para ninguém. Então eu vou para a Argentina, eu fico próximo e dali é mais fácil. Então eu fiquei no Chile 40 dias, retomei os contatos com os companheiros e tal, disse para o pessoal da minha organização que eu iria para Buenos Aires, não disse o meu caminho qual seria, e comprei passagem para Buenos Aires no dia 12 de setembro de 1973. E no Chile, nessa época, era ditadura ou era democracia? Democracia. Salvador Allende era o presidente eleito, Partido Socialista. Dia 12 eu iria viajar. Deixei os passaportes na polícia de estrangeiros no dia 11 de setembro. No dia 10, dia 11 eu iria buscá-los para viajar dia 12. Dia 11 de setembro foi o golpe. O golpe do Pinochet. Do Pinochet. E o passaporte era aquele passaporte falso com o nome do teu irmão. Não, ainda. Quando eu cheguei no Chile, eu assumi a minha identidade. Assumiu. Ficou já com o meu nome. E aí, na ditadura do Pinochet, te pegaram lá. Aí aconteceu o golpe, né? E o que me veio na cabeça? Eu vou correr lá para o centro, que era a delegacia, era algumas quadras do Palácio da Moneda do presidente, que estava sendo bombardeado já. Eu corri para lá, que era minha mulher na época, que estava grávida, e os policiais civis estavam apavorados, porque tiroteio, comento. Era uma guerra ali. Você estava com a esposa grávida no Chile? Meu Deus, meu Deus do céu. Eu já tinha um filho, que nasceu no Chile, que tinha 1 ano e 8 meses. E eu vim buscar meu passaporte. Os caras jogaram uma gaveta cheia de passaporte e estavam saindo com medo do tiroteio. Falaram, pega o passaporte aí. Se vira. Eu peguei meu passaporte, o dela, e saímos. Foi muito difícil sair do centro, porque aí os carros e ônibus passavam com tudo fechado e não abriam, não paravam mais. Demorei para conseguir uma carona, já bem longe. Por sinal, eu tinha um carro de uma funerária que parou, acho que a correia do ventilador estava um pouco solta. E o motorista lá, nervoso, consertando, aí eu pedi uma carona, ele não queria dar. Por incrível que pareça, né, no Chile não tinha muito isso, quase. Ele era um trabalhador e era contra o governo Allende, absurdo, um pobre de direita. Né? E aí eu tinha um pouco de dinheiro que eu tinha trocado para ir para Buenos Aires, eu ofereci esse pouco de dinheiro pela carona e saí, olha a sorte, né? Quer dizer, saí num carro funerário, caímos em 2 barreiras de carabineiros, né? Que seria a PM de lá, aí abaixamos a cabeça, triste, porque a gente estava na funerária. E eles ainda inexperientes, não pararam o carro da funerária, o único carro que passou, né? Porque já começou a ordem de pegar estrangeiro. Assim que eles mataram o presidente, o golpe, os militares tomaram lá o poder, eles começaram. Os estrangeiros são nossos inimigos. Você conhece um estrangeiro? Denuncie-o à polícia e às Forças Armadas. O estrangeiro veio aqui para matar chilenos. Você imagine você, estrangeiro, nessa situação. Né? Que complicado. Me lembra os judeus na Alemanha nazista. Pois é. E aí você conseguiu ir para Buenos Aires. Conseguimos chegar em casa. Chegar no Chile, o carro da funerária me deixou a umas 5, 6 quadras, a gente foi para lá, e isso dia 11 de setembro. E aí nós começamos, havia um grupo do Partido Socialista, eu morava num conjunto de 5 predinhos, né? Havia um grupo forte do Partido Socialista, meus amigos, e eles, não, o estrangeiro tem que sair daqui mesmo, porque senão nós vamos ajudar vocês a sair. Bom, nós ficamos sabendo logo por eles que a única forma de sair é entrar em alguma embaixada.
Não tinha outra forma, porque estava tudo cercado, aeroporto fechado, fronteiras e tudo mais. E os estrangeiros estavam entrando em embaixadas. Qualquer embaixada de qualquer país. Os únicos países que não deram asilo, Estados Unidos e China. Todos os outros deram asilo político, certo. Inclusive de algumas ditaduras, por incrível que pareça. Estados Unidos e China fecharam as portas. Estados Unidos já era de esperar, a China, estranho, mas não aceitou receber ninguém. E começava o pessoal a ir para as embaixadas. Fiquei aqueles dias, a gente ainda não sabia bem a situação. Você ficou em qual embaixada, Leopoldo? Depois, uns dias depois da prisão, eu entrei. Eu fui preso antes de ir para a embaixada. Aí, junto com os companheiros lá do Partido Socialista e Partido Comunista, no fundo era a Universidade do Chile, e havia um muro muito alto, né? E aí a batalha estava perdida, vamos enterrar as armas. Inclusive a minha pistola enterrei também junto com eles. Nós pulamos aquele muro. E eu, com toda essa minha altura, eu que consegui pular. E a sua esposa? Ela estava em casa. Ela ficou em casa. Enterramos as armas, voltamos, pulamos de muro de volta. Muitos anos depois eu fui no Chile e olhei aquele muro. Eu não sei como eu pulei. Inacreditável. Não sei. Parecia o Homem-Aranha. E um Manuel, um companheiro chileno alto, ele não conseguiu pular. Ele me ajudou, eu pulei. Voltei. E voltamos para casa e ficamos naquela. Vamos aguardar, vamos para a embaixada. De repente, no dia 17 de setembro, 6 dias depois do golpe, a polícia invadiu. 17 de setembro de que ano? 73. 73. A polícia invadiu. 6 dias depois do golpe, a polícia civil invadiu minha casa em 6 homens. Era um apartamento muito pequeno. Entram 6 homens armados, 2 de metralhador e 4 com 38. Estava eu, a Beth, com quem eu era casado, grávida de 6 meses. Meu filho estava com croup, estava doente, com 1 ano e 8 meses, nascido no Chile. E estava uma companheira exilada, Dona Encarnação, eu chamava assim porque era bem mais velha que a gente, casada com Zé Maria Crispim, um comunista muito conhecido no Brasil daquela época, né? Mãe da Denise Crispim, e uma companheira de luta, que teve o marido do Bacuri assassinado pela ditadura. O filho da Dona Encarnação, também, Joelson Crispim, foi assassinado pela ditadura, e eles pegaram a gente ali. Na verdade, não sei se eu estou me estendendo muito sobre a prisão, não. Eles não sabiam quem era Leopoldo, eles foram pegar a Denise. A ordem era pegar a Denise Crispim, entregar para a ditadura brasileira para ela ser assassinada aqui. A ditadura fez uma listinha, a ditadura do Brasil, de pessoas que elas queriam para ser mortas. E teu nome não estava nessa lista. Só que eles entram em casa, o apartamento alugado no meu nome. Aí eles param, quem é esse cara? E a gente começou a ser torturado para falar onde estava a Denise Crispim, que tinha morado no apartamento. Que não pegou naquele dia, que não estava com vocês lá. Não entregamos, fomos a firmeza nossa, de todos ali. Eu dizia o seguinte, eu não sei quem é a Denise, não conheço. Ela morou aqui, e aquela delicadeza toda deles, né? E eu dizia, não. Quando eu vi que eles estavam acreditando na minha história, eu falei, pergunta para algum vizinho se morou alguma Denise aqui. Ainda bem que eles não perguntaram. Não perguntaram. Mas você me contou, uma oportunidade, acho que inclusive está no livro, que inclusive eles ameaçaram até teu filho, né? Se você não contasse. Esse foi o pior. Às vezes o estudante me pergunta muito que tipo de tortura é pior. É a psicológica, né? O meu filho estava realmente sufocando, estava para morrer. E nós tínhamos falado com uma vizinha, um pouco antes da polícia chegar, porque eu não podia, como estrangeiro, levar meu filho, senão eu seria preso na hora. E tinha que levar, algum chileno fizesse isso para... Ele é meu filho. Então nós estávamos esperando o vizinho chegar, ele tinha saído por pouco tempo, ele ia chegar e levar meu menino no médico, aí a polícia chegou, né? E ele começou a passar mal, aquela pancadaria. Bom, eles entram na sua casa e derrubam, arrancam tudo, jogam no chão, rasgam, aquela educação. Uma criança, né? Vendo tudo isso, vendo tudo isso, ele já estava ruim, né? E vendo a gente levar pancada, eles não puseram a mão na mãe dele. Acho que eles estavam começando a carreira, eles ainda respeitaram o fato dela estar grávida. Mas eu e a Dona Encarnação, eles bateram muito, né? E a gente negando, não sei o que. E quanto tempo durou esse Bom, ali dentro foram horas. Agora, ela era a mãe da Denise, mas não tinha o mesmo sobrenome. Ela não usava o sobrenome Crispim, então eles não sabiam. Não vincularam um nome no outro. E aí eles começam a me bater muito, eu negando, claro. A Denise está viva até hoje. É um grande orgulho que eu tenho na minha vida. Mora em Roma, está viva. Né? Porque a gente cumpriu o dever de revolucionário. E chega uma hora que ela vai para cima dos caras, uma mulher baixinha, já com mais de 60. E eu acredito que ela fez isso para eles pararem de me bater.
Ela disse, é minha filha, eu não entreguei para a polícia no Brasil, não vou entregar para vocês. Sei onde está, pode me matar. Nossa, ela não precisava ter falado aquilo. Aí eles bateram para valer, em mim e nela. Nesse momento, meu filho começa a sufocar, estava morrendo. Mas não fizeram nada com ele no final das contas? Não, e eles começaram a dizer o seguinte, pararam de bater. Se quiser, você fala. Se não falar, seu filho vai morrer na sua frente. Meu Deus. Aí deu desespero na mãe dele, foi uma loucura. Leopoldo, doutor Leopoldo, eu vou pedir... A gente tem mais uns 5 minutos aqui para terminar a nossa conversa. Eu vou pedir, nós estamos aí num período conturbado aqui no nosso país, né? Um período onde teve uma tentativa de golpe de Estado, invasão dos 3 poderes, né? Condenações pelo STF de pessoas que tentaram dar o golpe com faixas, pedindo a volta da ditadura militar, pedindo a volta do AI-5, por incrível que pareça, né? Entraram, quebraram tudo, né? E não eram velhinhas com bíblias na mão, como o pessoal está falando, eram pessoas, quase mais de 70% eram homens com mais de 40, entre 44 e 48 anos de idade. Então a moça não foi condenada pelo batom, que nem estão falando, né? Ela foi condenada pelo crime de golpe de Estado também, porque ela estava nos acampamentos, etc. Gostaria que, nesse fechamento, como é que você, que passou por todo esse período duro da ditadura militar aqui no Brasil, como é que você está vendo tudo isso? Como é que a tua perspectiva para o nosso país daqui para frente? O que você está vendo para o Brasil? Para a gente fechar o nosso papo. Para a gente que lutou tanto pela liberdade, pela democracia, né, você vê uma coisa dessa anos depois. Quer dizer, além do fascismo ter eleito um presidente, né, de ter sido eleito pelo povo um presidente fascista, além de tudo, que presidente? É um degenerado, né, um indivíduo torpe da pior espécie, foi eleito presidente da República, onde, graças à sua ação, morreram 700 mil pessoas. Eu não vou dizer que foi ele que matou todos, mas pelo menos 300 mil ele foi responsável porque não trouxe a vacina, era contra a vacina. Então nós estivemos na mão desse tipo de gente. Inconformados com a perda do poder, eles passaram a conspirar e foi isso que a gente viu, né, que está vendo, né, que infelizmente eles não conseguiram o seu intento, né? Mas infelizmente eles deixaram uma marca assim no país muito grande, uma coisa. E a gente conseguiu escapar de novo dessa. E mais uma vez, né? E espero que esses fatos nunca mais se repitam. Esperamos, né? Porque realmente foi uma época muito triste e você é um vencedor. Eu acho que falta muito esclarecer, principalmente a juventude, do que foi aquele período. Né? Às vezes eu falo, hoje você faz uma música e divulga, compõe a música e tal. Antes você tinha que ir na Polícia Federal, mostrar a música e pedir autorização, aonde eles passavam ali a peneira. Não, essa música não pode, eu tiro essa palavra. Né? É difícil, às vezes, o jovem entender isso. Não só música, qualquer tipo de programa na televisão tinha passava tudo pela censura. Né? Então, hoje falam tanto de liberdade de expressão, mas naquela época da ditadura não tinha absolutamente nenhuma liberdade de expressão. Né? Quem fosse se manifestar contra, né, qualquer posicionamento dos militares... poderia sofrer sanções terríveis aí, né? Inclusive pagar até com a própria vida. Com a própria vida, como muito amigo e companheiro meu pagou. Como tantos que aconteceram, como gente que depois não suportou tudo isso e acabou se suicidando. Eu só concluindo do Chile, quando eu fui solto, vamos simplesmente, eles levaram a gente para a delegacia, ameaçaram, meu filho estava morrendo, no final ele viu que o menino ia morrer, eles mandaram levar o menino no médico. No médico. Ele e a mãe dele foram para lá. Só que eu não sabia se eles iam fazer isso. E eu e a Dona Encarnação fomos para a delegacia, onde sofremos mais torturas. E depois que a gente saiu, nós entramos na Embaixada do Panamá. Aí a gente saiu do Chile. Daí foram viajando de país em país até conseguir... Argentina. Fiquei em Buenos Aires um bom tempo. Depois voltei. Mas foi para outros países também? Não, tinha ido antes. França e Dinamarca. França e Dinamarca, é isso mesmo. E depois foi para Panamá, onde fomos recebidos pelo presidente da República, general Omar Torrijos. Toquei com o Vandré no Chile. Que bacana. Muitas vezes. Que história. Gente, doutor Leopoldo, muito obrigado
pela gentileza de estar aqui conosco, mostrando, divulgando aqui o seu livro, Tempo de Resistência, nos mostrando, nos contando toda a história de todo o sofrimento, de toda a dificuldade que foram aqueles anos de chumbo da ditadura militar. E, desde já, quero convidá-lo para um próximo podcast, agora falando mais sobre a sua questão política como vereador aqui na cidade e também falando um pouco mais do seu trabalho como escritor e músico. Perfeito. Vamos ver se o doutor traz aqui o violão. Trago o violão, e mostra para a gente aqui os seus predicados musicais para todos nós aqui. Doutor, eu pediria vou autografar o livro, por favor, Tempo de Resistência. Vai ser muito obrigado. E obrigado a todos os colegas que acompanharam esse podcast. Espero que tenham gostado. E vamos aguardar o doutor Leopoldo Palido numa próxima oportunidade para estar aqui conosco. Um abraço a todos e a todas e até a próxima.